Olá, eu sou Grace Belucci e nós já seguimos para a reta final da leitura do livro Tronos sobre Tronos de Davi Rebolo e hoje nós leremos o capítulo 15, que fala sobre o signo de Aquário, o trono de Urano. Este trono recebe seu nome da constelação de Aquário, cujo nome significa água. Era um deus sumério dos céus que entregava as águas à terra, e em sua homenagem se nomeou assim as constelações de Aquário, Aqua. Para os gregos, Aquário é Ganimedes, um suposto jovem masculino de beleza insuperável, de quem se apaixonou Zeus, e o levou aos céus, e se tornou seu amante e ajudante. Este é a imagem do copeiro com a jarra de água que representa Aquário. É uma história a favor do homossexualismo e da aliança direta que tem com Zeus, Satanás, com Aquário, Urano. Considera-se que o planeta trono que governa é Urano, e cujo domínio legal é de 20 de janeiro a 19 de fevereiro. Mitologia. O período do calendário babilônico, que ocupa Aquário, corresponde ao mês de Sabatu Arax, que significa mês do destruidor, o mês da maldição, das chuvas. Segundo sua própria cultura, eles atribuíam a este tempo como o que tinha tido produzido o dilúvio. Urano é na mitologia grega o deus por excelência do céu, do firmamento, entendendo que é mais do que a atmosfera da terra, é quem comanda as estrelas do céu. Dizia-se que era o filho e esposo de Gea, a terra, pai de Saturno. Por ser um dos deuses primordiais, não tinha pai. Isso lhe dá o lugar de relevância entre os demais tronos. É um deus cósmico, que governa desde as trevas do espaço, e detrás dele se considerava que só havia escuridão. Gea ajudou a Saturno a castrar a Urano, e lançou seus genitais no mar, do qual nasceu deuses, e seu sangue sobre a terra surgiram os gigantes. Culto. O culto a este trono, que tenta nos enganar para que não lhe vejamos, está em todos os países, os 365 dias do ano, até no ano bissexto, e em todos os meses, sigilosamente se infiltra em todas as casas, com o nome de horóscopo, zodíaco, tarô. Características. Urano é quem serve aos demais tronos, representando na figura de Aquário. Como se serve ou com que? É o assistente que ajuda nos céus para que os tronos sejam alimentados, distribuindo e procurando adoração para estes. Através da astrologia, como é o pai de todos os demais deuses, o dá origem às lendas, mitos da antiguidade, é o fabricante das cartas astrais. Também assiste aos tronos sob a figura de Gea, a terra ou Pachamama. É o que dá origem a todas as correntes de adoração que há no céu e na terra. Urano é um abridor de novas crenças, um incentivador de novas religiões. É o pai de todas as águas que trazem as seitas religiosas do mundo inteiro, sob qualquer ramo, seja dentro do cristianismo, islamismo, religiões orientais, africanas ou qualquer outra. E seu trabalho é tão efetivo como na mitologia, pelo qual não se pode quase rastrear. Antes dele não há nada. Depois dele há um tipo de culto para alguns dos 11 tronos restantes. Além disso, é um promotor das relações entre homens do mesmo sexo, prática comum em todos os impérios romanos, assírio e babilônico, difundida de grandes maneiras pelos pensadores ou filósofos da antiguidade. Confronto. Mateus 24:29 diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecera e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Os discípulos viram Jesus fazer muitos milagres e sinais. Sabiam que ele tinha descido do céu, e quando estiveram sozinhos com ele, fizeram a pergunta-chave: quando será o fim dos tempos? A resposta é muito ampla e fica registrada nos 3 evangelhos. O homem jamais poderia saber o momento exato que isso se produziria, mas sim poderia discernir os sinais que o anunciariam. As potências do céu seriam removidas. Há uma mensagem secreta revelada aqui.
Os poderes espirituais ou deuses pagãos que se escondiam por trás dos elementos naturais, conhecidos para a cultura da época, seriam removidos de seus lugares antes do fim dos tempos. A figura é muito clara. Sacudidos é aqui a figura de uma árvore que é removida pelo vento, e então os frutos caem na terra. Assim Deus, ao final dos tempos, derrubaria os poderes dos céus, poderes que são comparados com potências. A palavra potência é um termo usado na matemática básica e antiga. É o fator que multiplica um valor, um número. Esses poderes ou tronos são os multiplicadores máximos da maldade no universo. Eles tomam o pecado da humanidade e colocam sua própria levedura. Jesus mostra aos discípulos que Apolo, Sol, a Lilith, Lua, Astarte e Atené, as estrelas, seriam removidas de Urano, o céu. Podemos dizer aqui céu por Urano, que é o deus do céu e do firmamento. As potências, palavra usada por Jesus para ilustrar os poderes no céu, não devem ser confundidas com os mesmos tronos. As potências multiplicam os poderes e habilidades dos tronos. São seus principados, ou generais que atuam ao seu serviço. Essas potências têm a habilidade de trabalhar com mais de um trono e estão distribuídos ao longo do céu, formando a abóbada celeste, paralela à natural, mas em uma dimensão espiritual. Essas potências, Horus, Tammuz, Semiramis, seriam removidas juntamente com Urano. Os discípulos perguntaram inocentemente quando terminaria o tempo, e Jesus lhes responde aparentemente de maneira simples, mas deixa escondido um tesouro. O fim de Urano seria após a queda de Apolo, Lilith, Astarte e Ateneia. Posteriormente, João tem toda a revelação do Apocalipse e vê quando estes tronos caem sobre a terra antes que o tempo chegue ao seu fim. O trono de Apolo cai registrado em Apocalipse 6, 12 e 9 a 11. Lilith em Apocalipse 17, 3. Astarte e Ateneia, Apocalipse 17. Para por fim no capítulo 21, deixa de existir Urano, céu, a terra, Gé, a esposa de Urano, e o mar, Netuno. Apocalipse 8, 10 diz: E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra a parte dos rios e sobre as fontes das águas. Guardião de casas zodiacais. Urano é debilitado quando os tronos começam a ser removidos do céu. Ele é o guardião que cuida do extremo do universo, ou pelo menos do sistema solar, o último baluarte da ocupação e refúgio das forças rebeldes de Satanás. Cada trono tem uma função para a guerra e sobrevivência dos tronos, e Urano é o encarregado de alinhar e distribuir os tronos no cosmos. Seu papel como deus antigo está em manter a casa zodiacal unida para que tudo caminhe. Mas sua força é quebrada quando um a um dos tronos vão sendo derrubados na terra, despovoando o firmamento. Os profetas da antiguidade, ainda antes de compreender a guerra espiritual como tal, pela habilidade de videntes, viram que o dia do Senhor estava acompanhado por acontecimentos do firmamento. Isaías, Joel e Zacarias profetizaram isso. Vemos Joel declarando que naquele dia de juízo haveria sinais nos céus. Joel 2, 30 e 31. Mas antes seria derramado o Espírito sobre toda a carne. Qual é a relação entre esses dois eventos? Os antigos não compreenderam o que significaria que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Eles não podiam entender até que aconteceu. Atos 2, 16 e 17 diz: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então Pedro junta de novo a profecia de Joel e declara que os sinais acontecerão no céu, nos domínios de Urano, que ali seria a batalha e o início dos juízos. Esses prodígios, que na visão do profeta foram sobre os astros naturais, eram na realidade na dimensão espiritual sobre quem os ocuparam. Hoje, muitos não podem entender ainda o que acontecerá no relato em Apocalipse. Há muitos acontecimentos que sucederão na geologia da Terra e no clima do mundo
e também há eventos que sucederão unicamente no campo espiritual. O sol não dará luz e as estrelas não cairão na terra. Atos, e as estrelas cairão à terra. Atos 2, 19 e 20 diz: E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. A guerra que se produzirá nos limites de Urano, céu, será diretamente relacionada ao sucedido no aposento alto. Atos 2:2. Quando chegou o Pentecoste, o tempo cronológico se alinhou com o tempo Kairos, tempo natural e o tempo de Deus. E se abriu uma dimensão para que o Espírito Santo descesse do Pai para estar nos homens. Essa porta dimensional foi aberta por Jesus Cristo, e agora esse poder está na igreja para combater com as forças das trevas. Quando chegar o tempo do fim, saberemos como usar esse poder e a autoridade enviada por Jesus Cristo. E a causa das intercessões e guerras de alto nível desatadas pela igreja na terra. Muitos dos focos de adoração dos tronos serão significativamente diminuídos e muitos abandonados. Isso debilitará os tronos que, assediados na guerra dos céus pelos exércitos do Eterno, serão deslocados das alturas e entrincheirados em seu último refúgio, a terra. Por isso João, na sequência de visões, descobre Satanás, o dragão mais antigo, se redobrar dos céus e vir à terra como 1/3 dos tronos, isto é, mais 4, total de 5 tronos, para pelejar no mundo. Apocalipse 12, 13 e 4 diz: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. O céu, firmamento, reino de Urano, vai ficando progressivamente despovoado, até que não reste trono algum nele, e estes venham usar todas as suas habilidades de maldade na terra. Por isso, o contínuo suspiro de dor dos anjos pelos homens, que sofrerão ao longo de toda a tribulação, as investidas dos demônios que provocaram sofrimento sobre a humanidade para se alimentar da dor e tratar de reter um pouco mais seu domínio. Essa figura vemos detalhada e relatada de forma ampliada no capítulo 9 de Apocalipse, quando outros dos tronos, visto como estrela incandescente, cai, mas não se detém sobre a terra e vai direto à dimensão do Hades e recebe as chaves do abismo. Este lugar ao qual este trono vai abrir é o equivalente aos Tártaros, na mitologia grega, e como já vimos em vários capítulos, é o lugar onde estão atados ou presos os espíritos que pecaram na segunda rebelião. Entre parênteses, só para identificá-lo, separado da queda de Lúcifer e de seus anjos, fecha parênteses, registrado em Gênesis 6 e Judas 6. E os comandos sobre a terra para torturar os homens. Apocalipse 9, verso 1 diz: Vi uma estrela que caiu do céu à terra, e lhe deu a chave do poço do abismo. Nessa passagem, uma estrela recebe a chave, e fica claro que não são estrelas, mas seres espirituais com autonomia e funções específicas, que podem dirigir, combater e prender ou libertar outros iguais a eles. Jó, capítulo 38, verso 7 diz: Quando louvavam todas as estrelas da alva e se regozijavam todos os filhos de Deus. Jó registra as palavras do Altíssimo, que nos deixa claro a comparação entre as estrelas e os anjos. Assim, o livro de Apocalipse, na linguagem cultural de João, acostumado à mitologia dos gregos, nos deixa as chaves para entender que de trás do segundo céu, o firmamento, está escondido o trono de Urano. Decreto. Deus tem determinado no fim dos tempos santificar a terra, os mares e o céu. E para isso moverá as potências e os tronos que habitam os céus. Jesus, quando se encarnou e nasceu em forma de homem, comoveu todas as leis espirituais e naturais. Agora, o Deus eterno, que o mundo não podia conter, estava em forma de homem, e sendo obediente até a morte, novamente moveu a terra e todos os poderes que operavam nela,
não puderam detê-lo de subir ao céu e tomar toda a glória que tinha junto ao Pai. O escritor aos Hebreus se centra nisso quando fala de uma vez mais moverá tudo através de Jesus Cristo e removerá todo o que possa mover, ou seja, os poderes deste século, e permanecerá então só o reino do eterno Jesus Cristo. E nós somos parte deste reino imóvel. Pelejamos como tais e sejamos fiéis, pois nossa herança não está no céu, no firmamento, mas em Jesus Cristo. A voz no qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como são feitas para que as imóveis permaneçam. Hebreus 12, 26 e 27. O Senhor está disposto a destruir a influência e domínio de Urano. Este trono cuida do firmamento, distribui os reinos dos astros junto a Saturno. É o Senhor do zodíaco e da astrologia, ao nomear cada estrela do firmamento com um signo, para que os povos desde antigamente lhe adorem. Cada vez mais nos últimos anos surge um renovo, e tem se massificado nos medeus a cultura do zodíaco. Antes era pecado adorar as estrelas, agora estas mesmas já não chamam a atenção. Tem sido tão eficaz o trabalho de Urano que as pessoas se esqueceram das estrelas e agora adoram diretamente as entidades e tronos que habitam nos lugares celestes. O sol e a lua enegrecerão e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus, entre parênteses, Urano, e a terra, entre parênteses, Géa, tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Joel 3, 15 e 16, parênteses do autor. A humanidade desta geração já não deixa o Criador pela criação. Tem caído mais embaixo. A humanidade o deixou pelos demônios, chamados zodíacos, espíritos dos astros, tronos, etc. Este é o fruto da soberba da humanidade, da raça humana, cuja coluna genética está cheia das raízes de iniquidade. Pelo que o decreto de Deus é o seguinte, Isaías 13, 10 e 11. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão à luz a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a luz não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. A nação que mais prosperou na antiguidade e iniciou a carreira de adoração aos céus foi Egito. Eles construíram literalmente a sua civilização alinhada às constelações e ao zodíaco. Cada pirâmide, templo e altar estão desenhados inequivocadamente com o alinhamento das constelações, nas épocas em que se construíram. Não há erro, foi feito com uma exatidão assombrosa em anos remotos, onde não havia telescópio e se observava a olho nu, sem distinguir uma estrela de um planeta. Essa civilização que esteve sob a tutela dos tronos e na edificação de seus edifícios e pirâmides com a direção de Urano, sob outros nomes, foi confrontada pela profecia bíblica. Ezequiel declarou ao faraó egípcio que representava a civilização dos monumentos, as estrelas e o zodíaco, e lhe falou que no dia do seu juízo as estrelas, os tronos, seriam escurecidas, perderiam sua virtude igual aos astros, poderes e potências. Ezequiel 32, 7 e 8 diz, E, apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei como uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Enegrecerei sobre ti todas as brilhantes luzes do céu, e trarei trevas sobre tua terra, diz o Senhor Deus. Estabelecemos pelas virtudes da palavra do Altíssimo, que se iniciará em todas as nações da Igreja de Cristo, um avivamento do espírito de intercessão. Um novo sopro do Espírito Santo vem do trono de Deus para ativar essa geração, para orar e buscar o rosto do Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos o trabalho e o esforço dos intercessores que nos últimos 50 anos regaram os continentes,
orando para que se abrisse a pregação do Evangelho. Assumimos nossa responsabilidade nessa geração para orar até que as nações sejam santificadas e lavadas de toda a imundície e comodidade instalada na igreja. Decretamos o escurecimento da inteligência de Urano que tem seduzido as nações. Entorpecemos os caminhos dos magos seguidores das estrelas para que seus planos sejam frustrados nessa geração. No nome de Jesus, que recebeu toda a potestade, domínio e autoridade sobre os céus e tudo o que neles há. Elemento da vitória, a intercessão, a potência multiplicadora de Jesus. O capítulo 15 encerra aqui. Estou muito grata pela sua companhia. E no próximo áudio aguardo você para a leitura do capítulo 16, o nosso penúltimo capítulo do livro. Deus te abençoe.